Lucas capítulo 4, verso 1. Pode segurar que eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra transforme-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito para guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre 2 reinos, 3 propostas. 2 reinos, 3 propostas. Eu quero que você entenda algumas coisas em relação ao reino de Deus. E uma das coisas que nós buscamos sempre na vida cristã é como permanecer firme, inabalável no Senhor Jesus, na fé. A Bíblia diz em 1 João que o que vence o mundo é a nossa fé. Então, nós precisamos entender algumas coisas em relação a esse texto conhecidíssimo. Mas tem coisas aqui que, na verdade, é o pontapé inicial para começar o ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele veio através da semente do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, trabalhou, caminhou, sustentou os irmãos, e aos 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério. O início do ministério de Jesus é tremendo e profundo. Por quê? Primeiro, Jesus, o Filho de Deus, já consciente de tudo isso, ele morava em Nazaré. De Nazaré até onde havia o batismo de João, aonde o povo batizava, eram 117 quilômetros. Levando em consideração de que alguém que andasse muito, andasse no mínimo assim, por dia 20 quilômetros. Jesus, ele vai demorar de 5 a 6 dias para se encontrar com João Batista. Lá vem Jesus, o Filho de Deus, e a Bíblia começa no capítulo 3 de Lucas, exatamente, começa falando a partir do verso 14, quando foram ser batizados, pessoas foram também ser batizadas, Jesus também o foi. Quando João encontra Jesus, João está consciente de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Inclusive há discípulos de Jesus que foram até Jesus porque eram discípulos de João e ouviram João dizer: ali vai o Cordeiro de Deus, ali
tira o pecado do mundo. E os discípulos, se o senhor está falando, a gente vai seguir ele. Quando ele se encontra com João, é interessante que Jesus, apesar de ser filho de Deus, Jesus vem para deixar um modelo para nós. Às vezes nós falamos assim, é que Jesus era o filho de Deus. Não, Jesus veio como homem para deixar um modelo para nós. Por isso que a Bíblia diz que a mediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo homem. Por quê? Porque ele é um modelo a ser seguido. Pastor, é impossível. Não é impossível, não. É possível sim. Jesus é o mesmo que disse, se vocês crerem em mim, vocês ainda farão obras maiores do que as minhas. Quando Jesus encontra no capítulo 3, nós temos algo interessante, a partir do verso 21, que diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus vai iniciar o seu ministério. E ele vai ser batizado por João. Irmão, aquele que era batizado, aquele que batizava fazia discípulos. Jesus ele veio para deixar de tal forma um exemplo, que ele olha para João Batista e diz assim, eu vim para batizar. E João fala, o Senhor vem me batizar, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus olha e diz, convém que as escrituras se cumpram. Por quê? Porque só tem autoridade quem se submete a uma autoridade. Eu vou repetir. Só tem uma autoridade legal aquele que se submete a uma autoridade. João Batista é o precursor do caminho e Jesus entendeu isso. Ele falou assim, precisa se cumprir, eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar um modelo, então eu vou ser batizado por você. Nesse momento, nessa submissão, Jesus é interessante um detalhe, Jesus se aproxima para ser batizado, que é o batismo de arrependimento. Jesus não tinha necessidade de nada disso, porque Jesus é o Filho de Deus, perfeito. Mas ele vai orando, e quando ele vai orando, os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sobre ele. Só que no capítulo 4, verso 1, é interessante. Esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus vai conduzir a vida de Jesus. E a primeira coisa que ele faz é levar Jesus para o deserto. Para quê, pastor? Para ser tentado. Às vezes nós falamos assim, e o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo pode pegar Jesus e levar para o deserto? Exatamente, ele vai levar para ser tentado. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio desejo. Mas Jesus ele veio para se colocar como um exemplo, para mostrar que diante dos desejos, diante das vontades, diante da artimanha do maligno, porque o maligno, irmão, ele não vem para tentar você, ele vem para ativar algo que está dentro de você. Você acha que o diabo vem tentar você? Você é tentado por causa da sua própria carne, por causa da sua natureza caída. Por isso que é interessante, às vezes a pessoa fala assim, não pastor, é que eu não aguentei e eu caí em adultério, fui tentado pelo diabo. Não. O diabo não tentou você. Você foi tentado pela cobiça que está dentro de você. O diabo só facilita as coisas. O inimigo, ele olha algo, o inimigo estuda o homem. E é interessante porque no início do capítulo 4 nós vamos ter 2 reinos e 3 propostas. Tanto do reino desse mundo, como do reino de Cristo.
São dois reinos que vão se encontrar. E o diabo, sabendo exatamente aonde é a queda do homem, aonde o homem é inclinado a cair, ele diz assim: eu já sei aonde eu posso pegar ele. Só que tem algo diferente em Jesus. E não é, irmão, porque Jesus, ele está aqui como filho de Deus, não. É porque o Jesus vai encarar Satanás de uma forma diferente. No capítulo 4, verso 1, está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem encarar suas fraquezas, suas dificuldades, as suas tendências de tentações, vazio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, vai ser conduzido ao deserto. Como eu enfrento Satanás, irmão? Cheio do Espírito Santo. Agora, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso compreender isso, irmão? A palavra cheio significa, vem de uma palavra grega que significa pleres, que significa exatamente isso aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó. Completo, preenchido, que não tem falta de nada. Quando um recipiente transborda. Não se embate com o reino das trevas, tendo algum espaço dentro de você. Jesus estava cheio até transbordar do Espírito Santo. Você quer vencer o reino das trevas, as tentações da sua carne? Às vezes fala assim: pastor, é que eu não aguento, é que eu não consigo aguentar, isso é mais forte do que eu. Você não aguenta porque tem recipiente vazio dentro de você, porque se tiver cheio, não vai te fazer falta. Irmão, você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Você por acaso já passou aquela sensação de que você chega na sua casa e tem aquela macarronada? Aí a mamãe faz macarronada, almôndega, aí tem frango assado com batata. No final tem aquele pudim abençoado. Aí você come. Aí você fala assim: não, vou comer só mais um pouquinho, mas já é de zoião, vou comer só porque tá bom. Você come mais, aí vem o docinho, você come, aí você fala assim: só mais um pouquinho. Aí você senta, irmão, assim, ó, aí você senta. Ai, Jesus, acho que eu comi demais. De repente alguém chega na porta com o sorvete que você mais gosta na sua vida. E ele entra na porta e fala assim: rapaz, você não sabe o que eu trouxe para você. Sei o quê? Eu trouxe aquele sorvete que você ama. Aí você fala: cara, tá até suando, né? Não aguento mais. Mas você gosta demais. Mas eu não aguento mais. Mas rapaz, você não recusa isso de jeito nenhum. Mas eu não aguento comer mais. Isso significa que você está cheio. Quando Jesus se aproximou e Satanás chegou, ele fala: eu tenho aqui um pote de sorvete que você pode adorar. Jesus estava cheio, que não cabe outra coisa. Irmão, isso é muito profundo. Como é que você se embate com Satanás? Por que às vezes nós caímos no mesmo erro, na mesma tentação? É porque tem espaço, é porque ainda cabe alguma coisa. E o diabo, sabendo disso, ele não vai facilitar, ele vai facilitar para você. Ele vai dizer: ó, ainda cabe um sorvetinho, cabe, não tem nada a ver. Mas, irmão, você quer caminhar no Espírito? Ande cheio do Espírito. Ande cheio até transbordar. Olha que interessante.
Verso 2. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Olha aqui o embate de dois tipos, dois governos. Jesus está com fome, fome física, do governo da terra. Mas por 40 dias ele está só comendo das coisas espirituais. Irmão, aprenda uma coisa. Jejum não é deixar de comer. Jejum é comer uma comida diferente. Tem gente que jejua, irmão, ele passa fome. Ele não está jejuando, ele está passando fome. Como é que ele passa fome, pastor? Ele fala, eu vou tirar um tempo de jejum para o Senhor, mas ele nem lembra de Deus. Aí eu vou ter um tempo aqui de comunhão, de jejum, mas ele só está pensando no trabalho, está passando estresse, está ficando irritado, não leu a palavra de Deus, não fez uma oração, não comeu da comida do céu, você está passando fome. Só quem já passou fome diz amém. Por quê? Porque o jejum, irmão, não é só abstinência da comida da terra. Jejum é olhar para a minha carne, para o reino carnal e dizer assim, eu vou tirar um tempo para comer somente daquilo que é espiritual. 40 dias Jesus comendo, lá vem o diabo. Olhou para ele, o reino carnal, porque Jesus tem a carnalidade de carne, não que Jesus era carnal, mas ele se encarnou. Lá vai Jesus, teve fome, o diabo percebeu, falou, opa. Aí vem a primeira proposta, é a proposta do reino das trevas. Eu vou falar da primeira proposta do reino das trevas e a proposta do reino de Cristo. A primeira proposta, verso 3, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Simples. Você é filho de Deus? Sou. Então por que você vai passar fome, rapaz? Filho de Deus. A primeira proposta do reino das trevas, para ver se ele pega no contrapé de uma natureza caída, é a proposta do benefício pessoal. Você não é cristão? Então por que você é miserável? Você é cristão? Por que você está passando necessidade? Que Deus é esse aí? Faz alguma coisa. Você precisa aprender a tirar o benefício. Satanás, ele sabe, irmãos, que nós temos algo chamado ambição. A natureza caída é assim. Então, quantos são dos cristãos que caem nessa proposta do diabo? Ele está no meio do olho do furacão e a primeira coisa que ele pensa, se tudo está dando errado na minha vida, eu vou embora. Por quê? Porque a primeira coisa que ele pensa, ele fala assim, se eu estou servindo a Deus, eu estou pior do que antes, por que eu vou agora ficar nesse caminho? É melhor eu voltar às minhas antigas práticas. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Ué, mas você é filho de Deus, que pai é esse que está deixando você passar fome? Irmão, o diabo é sutil. E quantos são das pessoas que se achegam a Cristo e ele diz assim, se as coisas não acontecerem ao meu favor, eu vou embora. Quantos são dos cristãos frustrados? Quantos são daqueles que vêm, ofertam, dizimam, ele diz, minha vida financeira não rompe, as coisas não acontecem, eu não sei o que está acontecendo, a dificuldade vem, a tempestade vem, a primeira coisa que ele faz, eu estou abrindo mão, eu prefiro voltar para o mundo, eu prefiro voltar para o Egito,
Lá no Egito eu tinha cebola, tinha pepino, a gente comia bem, agora aqui só tem maná, só isso. A primeira proposta do diabo, do reino das trevas, é que você tenha benefício pessoal, aproveite-se daquilo que você tem. Jesus, você não tem o poder, você não é o Filho de Deus? Sim. Então, transforma a pedra em pão. Que Deus é esse? Irmão, eu quero dizer algo para você. Essa é uma proposta de uma mentalidade do reino das trevas. O diabo quer disseminar isso na mente das pessoas. Você tem que chegar aqui e você precisa ter, você precisa receber, você precisa adquirir. Isso é uma mentalidade que o diabo vem disseminando, irmão, porque isso não é o centro do evangelho. Ainda que Cristo faça, ainda que você receba, mas se você receber, amém. Se não receber, amém. Você está aqui não é pelaquilo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra. É por isso que eu me aproximo dele. Jesus vai trazer uma proposta do reino. A proposta do reino é essa. Deixa eu te dizer algo. Olha o diabo, você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Jesus olha para ele cheio do reino vindouro, cheio do Espírito, completo em Deus. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução ali, irmão, não é que nada vai faltar, porque às vezes faltam as coisas. Davi está dizendo: se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. E se vir algo sobre a minha vida, não interessa, eu tenho Jesus. E se não vir um emprego, não interessa, eu estou no centro, na vontade dEle. E se as coisas não der certo na minha casa, não interessa, eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo e não tenho Ele, eu não tenho nada. Mas se eu tenho Ele e talvez não tenha nada, eu tenho tudo, porque Cristo é tudo para mim. Jesus olha para ele: deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Você está duvidando de algo, viu? É Ele. Por quê? Porque no capítulo 3, olha Jesus entrando, na hora que Ele batiza, orando, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea, e o Pai fala: tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Depois de um tempo, lá está o diabo: você é aquele filho amado mesmo? Você é esse filho aí mesmo? Esse pai que diz que te ama, está deixando você passar fome? Esse é o pai que você tem? E Jesus cita o versículo de Deuteronômio 8:3. O que fala em Deuteronômio 8:3? Que o próprio povo recebia o maná, mas colocaram na sua ingratidão, Deus aprova, por causa da murmuração. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia, irmão, ela não é uma fonte de informação. Eu já li a Bíblia 50 vezes. E o que mudou? Tem gente, irmão, que leu a Bíblia um monte de vezes, mas não mudou nada. Por quê? Porque a Bíblia para ele é uma fonte de informação. Ele recebe aquilo, uma palavra, talvez uma palavra falada aqui, você recebeu informação. E a Bíblia, irmão, não é uma fonte de informação. A Bíblia é a revelação da vontade do Pai, aleluia. O que é a revelação? É quando a palavra de Deus entra.
Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está usando o Antigo Testamento, Deuteronômio 8:3, mas ele está dizendo assim, olha, eu ouvi claramente o que o meu pai falou lá, e aquilo que ele me disse não são somente palavras de Deuteronômio 8:3, mas é a palavra que entrou dentro de mim, e eu entendi que eu sou filho amado, e ele tem prazer em mim. Mas você está na dificuldade, mas ele tem prazer em mim. Ah, mas você está passando tribulação, mas ele tem prazer em mim. Mas cadê nesses 40 dias? Ele não disse nada, mas ele falou para mim, eu recebi dentro de mim. Irmão, presta atenção no que eu estou falando sobre revelação. Eu já ministrei sobre o Pai Nosso. Eu já falei várias vezes. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu estava lendo Mateus capítulo 6. E aí, olha o que é revelação. Aí eu comecei a ler a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no, santificado seja o teu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como é no... Bom, já li isso 50 milhões de vezes. Na hora que eu li isso, deixou de ser informação e passou a ser revelação. E o Espírito de Deus falou assim para mim, a minha vontade para a minha igreja é que aconteça na terra o que tem no céu. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou assim, tem doença no céu? Eu falei, não. E por que tem na terra? Tem choro no céu? Eu falei, o Senhor enxugará toda a lágrima. Pois é, e por que tem na terra? Aí eu disse assim, boa pergunta, hein? Ele falou assim, por que às vezes a minha igreja ora achando que eu vou mudar algo? Às vezes as pessoas oram achando que Deus vai mudar, irmão. Nós oramos para Deus mudar a situação. Nós oramos para Deus, para gerar fé e comover o coração de Deus, e não é. Pastor, então por que a gente ora? Nós oramos para entrar no lugar daquilo que Ele já fez. Efésios 1:3 diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, Deus não vai abençoar, Ele já abençoou, já foi feito. Ele não vai salvar, Deus já salvou. Aquilo que era para ser feito, Ele já fez. Pastor, e por que não acontece? Não é culpa de Deus, irmão. Nós oramos para que a convicção seja gerada aqui, para que nós entremos no lugar, na região celestial, e dizer ao povo de Deus, à igreja, a enfermidade, Cristo já levou sobre si, você já é curado, você já tem a salvação, Deus já te abençoou. Deus já fez. Ah, mas e aí, pastor? Irmão, a culpa não é de Deus, é nossa. A gente não vai mudar Deus, Deus já fez. Por isso que nenhuma condenação há para quem já está em Cristo Jesus. Por isso que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque já foi feito. É a revelação da palavra. Pastor, mas ainda não aconteceu nada. Entra de novo no quarto até acontecer. Não é para mudar os céus, porque o desejo do céu é que assim como é lá, seja manifesto aqui. Entra no seu quarto e diga, Senhor, enquanto os céus não ser a mesma união com a terra, eu não vou deixar de pedir, eu não vou deixar de crer, eu vou se aproximar do Senhor. E hoje pode ser, irmãos, que seja o dia em que Cristo passe aqui, e como os outros tinham informação, Ele é o Filho de Deus que sai curando, Ele é o Filho de Deus que muda tudo, mas tinha uma mulher que tinha revelação, Ele é o Filho de Davi, eu vou tocar nas vestes dele, e vai sair virtude, aleluia!
Igual o cego Bartimeu. Quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Não, não é Jesus de Nazaré, é de Nazaré. Mas não era de Nazaré, era. Mas quem está passando? Jesus, o filho de Davi. Eu sei quem é. É o Cristo, o Filho de Deus. E se ele está passando, basta ele falar, basta ele tocar, basta eu me aproximar. Eu creio que ele é o Filho de Davi. Aleluia. Primeira proposta do diabo é o benefício pessoal. E a proposta de Cristo é a revelação da palavra. Irmão, você nunca vai ver assim na Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ver no muro, no jornal, na revista. Vai ver pessoas falando, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Irmão, a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser meditada. O que é meditar? Eu como ela, eu degusto ela, eu rumino, ela vem, ela volta, ela vem, ela volta, até ela deixar de ser uma informação e se tornar uma convicção dentro de mim. Segunda proposta. Capítulo 4, verso 9. Diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a respeito para guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Segunda proposta. Deixa eu te dizer algo sobre o acusador. O acusador não trabalha, irmão, com uma mentira descancarada. Quem trabalha com a mentira descancarada é o homem. O homem trabalha com a mentira escancarada. Às vezes a mentira que o homem conta é tão sem pé, sem cabeça, que todo mundo fala. Eu tenho um rapaz lá que fala assim, você tirou isso aí da onde do livro de fantasia seu? E o difícil, irmão, não é você discernir a verdade da mentira. Isso é fácil, não é verdade? É fácil saber, tá mentindo. O difícil é você discernir a verdade da meia-verdade. Porque a meia-verdade é a astúcia e a armadilha do diabo. Quando nós lemos a segunda proposta do diabo, a segunda proposta é o seguinte: você é filho de Deus, então você tem o controle absoluto. Pula daqui, pede para os seus anjos, você é o filho de Deus. E ele usa a palavra. Está vendo como é que é a minha verdade? Vou te provar como o diabo trabalha com a minha verdade. Quando Adão pecou, que a serpente falou para Eva, você vai comer e não vai morrer? Ele estava mentindo ou estava falando a verdade? Estava falando uma meia verdade. Porque na hora que eles comeram, eles não morreram de fato, fisicamente, mas morreram espiritualmente. Meia verdade. O último Adão, está no deserto. O primeiro Adão, irmão, caiu no Éden. O segundo Adão, o último Adão, venceu no deserto. Então, isso significa que não é o ambiente que determina o que você vai fazer. No meio desse mesmo significado, ele vai tentar fazer a mesma coisa que ele fez com Eva. Se você ler Salmo 91, 11, você vai ver que esse é o texto que o diabo usa. E ele vai usar assim, ó:
E ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Aqui está ponto e vírgula. Lá está escrito assim: de todos os seus caminhos. Ou em todos os seus caminhos. E ele pula para baixo, dizendo: com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então, Satanás está dizendo assim, através da palavra, torcendo a palavra: se você é o filho de Deus, você tem o controle absoluto sobre a situação. É só pular. Você vai falar: ups, vem. E eles vão lá, vão te pegar. Se você é de fato filho de Deus, você tem o controle da situação. Proposta do diabo. O que o diabo ele lança de proposta para a pessoa hoje? Você tem o controle da situação. Ah, nós tem que orar. Não, tem que orar, mas também tem que agir. Fazer. Às vezes a pessoa chega em mim e fala assim: pastor, eu estou namorando com fulano assim, assim, assim. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Você não disse que está namorando fulano? E eu acho que... Você pergunta antes, não depois. Então, eu estou pensando em mudar de emprego, eu estou trabalhando já no emprego tal. O que o senhor acha? O que eu acho? Por quê? Porque ele quer espiritualizar e encaixar Deus nas suas decisões. Proposta do inimigo. Por quê? Porque o homem, irmão, ele é um ser que se rebelou contra Deus, ele quer o controle. Por isso que você, quando tem um casal que os dois querem um controle, o pau quebra. Já viu isso? Ninguém quer ceder. Fala assim: eu não dou o braço a torcer. Aí outro fala: eu dou menos ainda. Vamos ver onde vai. Por quê? Porque o homem tem a tendência de ter o controle. Isso eu estou dizendo em situações seculares, normais, mas quando nós olhamos para Deus, irmão, nós falamos da mesma forma. Às vezes nós não oramos e pedimos direção de Deus. Nós queremos o controle para depois Deus abençoar aquilo que nós já estamos fazendo. Proposta de quem? Do diabo. Por quê? Porque o diabo, irmão, não é porque o diabo quis tentar alguma coisa. É porque ele enxerga esse coração dentro do homem. Ele diz assim: o homem quer o controle? Jesus, você não quer o controle? Então mostra para todo mundo que você tem um controle, que você é o filho de Deus. Mostra para o mundo isso. Imagina quantas pessoas não vão se voltar para o Senhor e falar: ali é o filho de Deus, o rei esperado. Olha o poder que ele tem. Controle absoluto. E Jesus vai dizer o quê? Vamos lá. 12. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo oferece a proposta do controle absoluto e Jesus oferece a proposta da confiança absoluta. O que é isso? Eu confio em Deus, não interessa como eu estou. Se eu estou no deserto ou não, eu continuo confiando em Jesus, eu continuo confiando no Pai, eu continuo confiando que os planos dele são maior, são melhor, eu continuo confiando de que a tempestade ele estará comigo, após a tempestade ele estará comigo, eu tenho plena confiança de que o Senhor tem eu e você na sua mão poderosa, aleluia. É interessante essa passagem, porque Jesus cita um texto de Deuteronômio 6,16. Exatamente, eu quero ler com vocês, Deuteronômio 6,16.
Vou abrir aqui rapidinho para nós não avançar muito ali no tempo. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Cuidado quando você quer as coisas do controle absoluto do seu jeito. Pastor, o que aconteceu em Massá? O povo de Israel disse assim: ô Moisés, nós está com sede. E aí? Nós vamos morrer aqui? Faz alguma coisa aí. Lá no Egito a gente não tinha isso. Capítulo 17 de Êxodo. Eu não vou ler para não estender. Faz alguma coisa. O senhor precisa fazer. Fala com Deus aí, nós vamos morrer de sede. Aí Deus, na sua misericórdia infinita, poderosa e grandiosa, vai pegar e vai dizer assim: Moisés, pegue um cajado, você vai tocar na rocha. Vai bater na rocha e lá vai sair água. E aí vão dizer assim: e colocaram o nome daquele lugar de Massá, porque colocaram Deus à prova. Agora abre a sua Bíblia aí em Salmos 95. A gente já volta lá para Salmo 95, do 7 ao 11. Diz assim, ó: pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O povo fez isso, Deus em sua misericórdia o atendeu, mas ao colocar Deus à prova, acendeu-se a ira de Deus, e Deus disse: esse povo não vai entrar na terra do descanso. O diabo disse: você tem um controle absoluto, faça, exija, controle, fale para Deus, Ele é obrigado a te dar. E eles fizeram isso, e Deus é tão poderoso que em sua misericórdia atendeu o pedido deles, mas na sua ira os rejeitou. Quando o diabo olha para Jesus, ele fala assim: vamos lá, Jesus, mostra que tu és filho de Deus. Tenha o controle absoluto. É igual eu e você, quando eu falo a proposta, irmã, para nós virmos captando aquilo que é para nós. Controle absoluto. Você quer o controle da situação, controle do emprego, controle da família, controle de quem vai fazer o quê, quem vai agir como se vai fazer. E Deus está falando assim: ei, isso aí é proposta da sua mentalidade caída, carnal. Eu tenho uma proposta melhor para você. Qual é a proposta? É a confiança absoluta. Confie no nome do Senhor, confie em Jesus Cristo, confie no reino de Deus, confie que apesar de você não estar enxergando, Ele continua do seu lado. Confie que Ele habita aqui hoje, que Ele passeia no meio e que você pode tocar na sua orla, nas suas vestes, e tudo pode mudar a partir de um instante. Agora a última proposta. Capítulo 4, verso 6. Em Marcos, irmãos, para você ter uma ideia da situação de Jesus, em Marcos diz que Jesus estava no deserto com animais selvagens. Ele recebeu a palavra no Jordão,
guardou-a no coração, vai cheio do Espírito Santo, tem a conexão das duas realidades, o reino carnal e o reino espiritual. E aí nós temos agora a terceira e última proposta. 5. O diabo levou em um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A terceira proposta, Satanás. Lembrando, irmão, que Satanás ele só está tentando enxergar dentro da humanidade de Jesus aquilo que tem dentro do homem: ganância, controle da sua própria vida, independência. Não que ele está criando isso. Jesus é levado por um instante. Satanás tem autoridade para fazer isso sobre aquele momento, e ele mostra num relance todos os reinos do mundo: poder, glória, fama, controle, tudo isso. E ele faz uma proposta: só uma vez me prostra e adora e é tudo seu. Qual é a terceira proposta de Satanás? É a proposta do caminho facilitado. Para que sofrer na cruz, rapaz? Uma ajoelhadinha aí, tá tudo certo. Para que vai passar tudo isso? Você vai ter que lutar demais, suar demais, vai sofrer. Para que você vai? Ó, eu tenho um caminho mais fácil. Eu tenho um caminho mais aberto. Você pode satisfazer os desejos em uma velocidade mais rápida. Esse caminho é mais fácil. É o caminho de uma autoridade que foi dada. Preste atenção. Quando ele olha tudo isso, ele oferece facilidade. Irmãos, o diabo é especialista em oferecer facilidades. Está apertado lá no serviço, ele abre uma brecha. Dinheiro fácil. Olha, uma vez você bota a sua casa em ordem, uma vez só. Só uma vez. Para que sofrer tanto? Para que trabalhar tanto? Não é assim às vezes? Tem os meninos que, lá em Pirapora, que viveu nas drogas, ele falava assim: pastor, quarta-feira, sexta-feira, era 4.000 reais no bolso. Para que trabalhar o mês inteiro para ganhar 1.200, 1.500 reais, se você pode em uma semana ganhar 4.000? Facilidade. Aí eu falo assim: e o dinheiro? Do jeito que entrava, ele ia embora, a gente nem via.
Por quê? Porque são os caminhos, as propostas das facilidades de Satanás. Para que sofrer? Para que pagar um preço? Para que firmar-se na fé? Se você tem aí uma vida inteira como juventude, para poder caminhar, para poder aproveitar a vida, vai deixar esse tempo passar? Para que você ter que assumir uma responsabilidade de casamento, de família, se você pode se deitar com a namorada hoje e satisfazer o seu desejo sexual? Para que você vai esperar? Tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais rápido. Proposta do caminho fácil. Pode vir, é fácil. Mas Jesus, irmão, ele não está afim do caminho fácil. Jesus veio para ser o modelo. Jesus não veio atrás da proposta do caminho facilitado, ele veio para propor um caminho proposto. Qual que é o caminho proposto por Cristo? Aquele que nega pai, mãe, tio, tia, esposo, esposa, por causa de mim, esse é digno de mim. Aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, esse não é digno de mim. Aquele que tomar a sua cruz e me seguir, esse é digno de mim. Esse é o caminho proposto. Ah, mas eu prefiro o caminho fácil. O caminho fácil, ele traz facilidade e termina em sofrimento. O caminho que Cristo nos propõe pode até passar por tribulações, mas ele garante que estará conosco, não só hoje, mas até a consumação do século. É o caminho proposto. Agora, olha que detalhe interessante, preste atenção. O diabo diz assim para ele, verso 6, eu te darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus fez o homem, Deus deu uma chave para o homem. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Dominai ele sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem rente ao chão, sobre os animais domésticos, que sejam férteis e se multipliquem. E abençoou o Senhor Deus o homem. A autoridade, irmão, da terra foi dada para o homem. Quem que é esse homem? Preste atenção. A autoridade para ser legal na terra é a um ser humano. Quem pode dominar a terra, pastor? Um ser humano. O que é um ser humano? Ser humano, homem, vem de humus terra, terra. Ser significa uma entidade espiritual. O que ele está querendo dizer? Que para governar a terra legalmente, precisa ter um corpo de terra e uma entidade espiritual dentro. É por isso que quando Deus vai fazer o homem, ele faz o homem e ele legalmente dá aquilo que é dentro dele, porque não tinha nada na criação para governo, só o que estava dentro dele. Ele é o governante. Ele sopra no homem. E a Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente, alma vivente. Então, para governar a terra, ele diz assim, para governo da terra, para você dominar, você precisa ter um corpo de terra e um ser espiritual dentro. Quem está entendendo diz amém. Essa é a autoridade que eu dei. Isso significa, irmão, que todo aquele que não tem um corpo de terra e é só um ser espiritual, ele é ilegal diante da lei de Deus. Ah, você não entendeu. Isso significa, irmão, que o diabo quer um corpo para ele se tornar legal diante da lei de Deus. Sabe por que o diabo luta para tomar a mente das pessoas, para governar? Porque para ele governar, ele precisa de um corpo de terra, e ele não tem.
Mas Isaías capítulo 9 vai dizer assim: eis que um menino se nasceu, corpo, e um filho se nos deu, Cristo. E ele nascerá e se tornará o governante. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu tenho mais: o seu governo se estenderá e encherá toda a terra. Por que Jesus teve que vir com o corpo? Porque é a parte legal. Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne para poder governar. Quando o homem pecou, ele passou a autoridade do governo para Satanás. Por quê? Porque Satanás o levou a errar, pecado entrou, e automaticamente quem perde é transferido tudo aquilo para o vencedor. Satanás venceu o primeiro Adão. Lá está ele diante de Jesus fazendo a mesma proposta. Essa autoridade aqui me foi dada lá. Eles me entregaram. E eu tenho autoridade, eu posso dar ela para você agora, que eu devolvo ela para você. É só se prostrar e me adorar, só. Só isso. Mas Jesus, ele aceitou. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele estava proposto um caminho. E ele olhava para os discípulos e falava assim: eu vim para esse instante. Eu vim para morrer e ressuscitar no terceiro dia. Para quê, pastor? Para recuperar a autoridade que vocês perderam. E em mim eu vou devolvê-la à minha igreja. Eu vou devolvê-la aos meus filhos. Eu vou devolver aos meus servos a autoridade. A autoridade do povo de Deus é a autoridade de Cristo Jesus. Ah, irmão, louvado seja Deus. Quando Jesus está próximo de morrer, já cumprindo a sua missão, ele chama os discípulos e vem. Ó, lá quando comecei o ministério, lá, o diabo disse algo. A autoridade foi dada a ele, ele queria me oferecer. Agora eu quero dizer assim: toda autoridade me foi dada de volta. E eu quero dizer, eu dou para vocês. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, pregai o evangelho da paz. Aleluia! Como que ele recebeu essa autoridade de volta, pastor? Ele diz assim: ele mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes foi obediente tornando-se homem, foi obediente tornando-se servo, foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu tudo, para que depois de tudo isso, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus é o Senhor, 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 aleluia! Pastor, como é que eu venço o diabo então? Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Segundo, revele a palavra dentro de você. Terceiro, tenha confiança absoluta no Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas. Quarta coisa, caminho proposto. E a última coisa, capítulo 4, verso 14, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Tem gente que anda no poder, mas não está cheio, essa pessoa vai cair. Jesus está cheio do Espírito. E não está só cheio, ele se move no poder do Espírito.
Por quê? Porque essa autoridade foi dada a ele quando ele obedeceu e foi obediente até a morte. Só que o melhor de tudo isso, irmão, não é a autoridade que ele venceu lá não, a autoridade que ele devolveu para mim e para você. Você pode se colocar hoje como uma autoridade de Deus, e o diabo, irmão, um demônio que tem muito mais força que você, que conhece, que atravessa a parede, que domina às vezes nações, ao ouvir a voz de um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que se dobrar, não por causa de mim, por causa do nome dele, por causa de Jesus Cristo. Então você tem a capacidade de se levantar e dizer: em nome de Jesus, eu tenho autoridade e poder do céu nas mãos, para que você se curve e se prostre diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Satanás tem 3 propostas para você, Cristo tem 3 propostas poderosas para você. Não vale a pena não, minha jovem. Não vale a pena o caminho facilitado que o diabo está te oferecendo, não vale. Não vale a pena não. Cristo tem autoridade para que o diabo se curve diante de você. Às vezes a sua casa está do avesso, você vive uma tribulação, porque você está aceitando as propostas do diabo sobre a sua vida. A ganância, o orgulho, o controle absoluto tem que ser do seu jeito. Deixa eu te dizer algo, Cristo não quer alguém que diz: não, eu estou bem. Não, irmão, Jesus não veio para quem está bem, Ele veio para aquele que se sabe que está doente, que precisa dele. E quando eu me aproximo de Cristo e eu olho o pecador que eu sou, eu digo: eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que controle. E ao precisar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E não é só te deixar limpo, Ele te dá poder, autoridade, unção para dizer: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, pregue o evangelho das boas novas, escurem as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por acaso tem alguém aqui que não aceitou a Cristo como Salvador e Senhor, e você quiser a autoridade que é sua de volta por direito, pode vir aqui. Se por acaso tem alguém aqui que tem vivido problemas espirituais na sua casa, e você tiver o desejo de vir aqui, o Senhor te devolverá a autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pessoas que têm problemas de doenças, enfermidades, dor de coluna, dor de enxaqueca, de cabeça crônica, eu quero que você venha aqui à frente também, nós vamos orar. Disco de hérnia, se você tem qualquer tipo de problema nesse sentido, pode vir receber o toque de Cristo aqui. Assim na terra, vai ser assim no céu, assim na terra. Que o céu se alinhe hoje aqui e que nós possamos viver o reino de Deus. 2 reinos e 3 propostas, e Cristo tem uma proposta para nós hoje. Glória a Deus. Alamai Shonamaná. Quer chamar pastora Valdirene, bispa, para orar pelas pessoas? Pode vir. Glória a Deus.
Glória a Deus, estende suas mãos para cá, igreja. Lembra do que nós começamos falando aqui hoje? Lembra? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele está aqui, Ele vai tocar pessoas aqui hoje. Ah, Jesus amado, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos agora, Senhor, diante do Senhor, sabendo que o Senhor já habita nesse lugar, tem habitado no meio dos louvores, tem habitado no meio da palavra. Agora, Senhor, nesse instante, nós, Senhor, temos agora como uma referência o reino dos céus, o reino de Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja, Senhor, agora na terra, como é no